Boa tarde. A gente está começando aqui a nossa live, né, que eu tenho em gravar para que mais alunos e alunas possam estar acompanhando essa nossa live sobre fundamentos históricos e filosóficos da educação. Então, é interessante a gente compreender antes de pensar e entender em si a educação, nós precisamos conhecer esses dois alicerces da educação. Quais são esses dois alicerces da educação? Muitas vezes, muitos alunos, alunas, perguntam a mim, professor Nélio, como é que a gente consegue desenvolver no aluno a participação dele na sala de aula, por exemplo? Como é que eu consigo trazer para minha aluna, na minha cidade, no interior de Pernambuco, lá no sertão, o interesse dela pela cidade dela, pela construção da sua cultura, da sua característica. E minha resposta é incisiva. A minha resposta como educador, educacionista, pesquisador da área de educação, é única. Os dois alicerces da educação são a filosofia e a história. A história que é testemunha de todos os fatos, desde a antiguidade. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora, tá certo? É interessante a gente entender, né, que o conceito de educação, pessoal, o conceito de educação, ele tem como propósito, né, ele se afeta, né, ele cria um rapport a uma pessoa, estimulando-a para que se desenvolvam todas as suas capacidades cognitivas, físicas, de saúde, para poder interagir plenamente nessa sociedade que lhe arrodeia, onde ela está inserida ou não. Então, professor Nélio, o que é educação? É o processo pelo qual, né, a gente apresenta ao outro indivíduo a sua capacidade na ótica aristotélica do nosso Aristóteles, vamos falar bastante dele, de ser um ser existente, de ser um ser político, pensante, que dialogue e se comunique com os demais. Então, esse é o conceito do homem, segundo Aristóteles. É um ser político capaz de dialogar e negociar, argumentar com os demais. E isso é o principal propósito da educação. É fazer a inclusão desse indivíduo, nesse meio onde ela está inserida ou o que lhe arrodeia. E mais para frente a gente vai explicar um pouquinho disso, tá certo? Ele tem, pessoal, a educação um processo particular, né? Imprescindível para qualquer sociedade, para qualquer ser humano, tanto no passado como no mundo contemporâneo. E a educação ela não se dá só na escola. A escola é um modelo formal que surgiu na antiguidade, no Egito, na Babilônia, na Pérsia, na Suméria. E isso é mais assunto da próxima aula. Mas as escolas do passar de um para o outro, que não é a escola que a gente está acostumado com a figura do professor, a mãe passando para a filha que aprendeu da avó, que aprendeu da bisavó e assim por diante, também é uma forma de educação. A educação ela não se dá apenas nas culturas com escrita. A maioria das culturas indígenas, ou quase todas as culturas indígenas brasileiras, eles não têm uma escrita formal, feito o aramaico, ou grego, ou português. Mas ainda assim, os seus idiomas falados são ferramentas de educação daquele povo, daquela cultura, daquela história, que perpassa pela sua forma de pensar, pela sua forma de refletir, pela sua filosofia, pessoal. Certo? Então, a gente chama atenção
que a filosofia ela permite três bases essenciais para o ser humano. E aí por isso é interessante a gente saber esses fundamentos filosóficos que até deram origem à educação. Exatamente. Mas antes de ir para o filosófico, eu preciso falar dos outros tipos de conhecimento. Exemplo, existe o conhecimento do senso comum, que é um conhecimento. É aquele das crendices populares, do falado de um para o outro. Isso é um tipo de conhecimento, conhecido como conhecimento do senso comum. Chama atenção, antes de entrar no filosófico, para outro tipo de conhecimento, o teológico. Aquele que vem do sagrado, as crendices, as crenças das mais diversas religiões, não somente do cristianismo, mas também heranças do judaísmo, das matrizes africanas, indígena, asiática e assim por diante. Então, bora recapitular. Conhecimento, senso comum, aquele que emana do povo. É até algumas vezes engraçado. Exemplo, se a pessoa sentar numa cadeira do ônibus que esteja quente, ela pode engravidar. Então, é um tipo de conhecimento que vem do senso comum, entendeu? Mas tem outros também com grandes acertos, como, por exemplo, alguns chás que a pessoa toma, uma forma de preparo do café que não está na instrução dele, mas vem passando de um para o outro, isso é o senso comum, certo? O conhecimento teológico é aquele que diz respeito à fé, às crenças de cada indivíduo dentro de suas respectivas culturas, tá certo? O terceiro, o científico. O científico é aquele que é filho do conhecimento filosófico. Ele bebe da fonte do filosófico, mas não é feito ele. O conhecimento científico, em tempos de Covid-19, né, feito a gente está vendo agora, do vírus, né, do coronavírus, né, a gente chama atenção por que algumas vacinas, possíveis curas, só vão ficar prontas lá para meados de junho, setembro. Eu estava lendo ontem na Science, revista Ciência, sobre possíveis medicações e cura, mas só para setembro, final de junho, julho, deve ter alguma coisa. Por que isso? Porque quando se trata do conhecimento científico, existem criteriosos processos de amostragem, coleta, dados, informações, protocolos, procedimentos. Por quê? De que adianta eles desenvolverem uma vacina para o coronavírus e paralisar os rins das pessoas? A gente estaria o quê? Gerando um outro problema. Então, o conhecimento científico ele é conhecido desde o Tratado de Bolonha, dos acordos que unificaram a educação superior com cursos de profissionais, técnicos, tecnólogo superior, de graduação, feito o que vocês estão fazendo, as pós-graduações lacto stricto sensu, programas de mestrado acadêmico e profissional, e até, desculpe, é o 21 com café quente, que deu uma interferênciazinha na rinite, que mostra que a educação ela foi unificada em cima de processos e protocolos, etapas. Então, o conhecimento científico, que é esse que a gente faz nas universidades, nas faculdades, nos laboratórios, ele é estritamente cheio de protocolos, processos, critérios, etapas. Não para burocratizar, mas para manter a qualidade daquela possível verdade, certo? E o quarto e último conhecimento é aquele que é o pai do científico, o conhecimento filosófico. Porque por meio do conhecimento filosófico, nós conseguimos, em nós mesmos, em nossos alunos, três experiências maravilhosas, que é o pensar, o refletir e o raciocinar. Por exemplo, graças ao pensar, nós desenvolvemos
ferramentas na pré-história ainda. A gente pensou que a guerra não faz bem. A gente refletiu que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Por quê? Só os homens antigamente poderiam ser professores. Hoje, na UVA, por exemplo, a maioria são professoras. As alunas são maioria. Então, graças à reflexão filosófica, a pessoa diz, poxa, por que o direito da mulher não é igual ao direito do homem? Entendeu? Em acesso à educação, a salários, ao mercado de trabalho. Entendeu? A reflexão, ela possibilitou que a humanidade fosse mais humana, com a criação, por exemplo, da aposentadoria para os idosos, vem graças ao ato filosófico de pensar, refletir que, nossa, nosso pai, a nossa mãe, nossos avós já trabalharam tanto para construir esse país e agora, já na metade para o final da vida, eles têm o direito de receber aquilo que eles contribuíram a vida toda. Então a reflexão ela tem um papel fundamental. E o raciocinar. O raciocinar, ele possibilita ao indivíduo a investigação, ele possibilita ao indivíduo a argumentação, ele possibilita, estou ajeitando aqui o computador, ele possibilita ao indivíduo a interação com o outro. Vocês já perceberam quanto é bom a conversa quando a outra pessoa está interagindo, comungando do raciocínio, ou até mesmo um raciocínio contrário ao meu, mas que tenha argumentos, que tenha apresentações para uma discussão, um debate saudável. Então, o raciocínio permite uma argumentação, uma negociação, permite uma série de benefícios. E a educação é a ferramenta mais importante para vocês desenvolverem essas bases dos fundamentos filosóficos nos seus alunos e nas suas alunas. Imaginem, um aluno está ali pensando sobre o assunto que você está dando. Ele está pensando como aplicar aquilo na casa dele. Ele está refletindo, poxa, que bom que eu tenho como estudar aqui na minha cidade. Eu tenho uma merenda. Em outros países, como no continente africano, na Venezuela, ou até mesmo aqui no Brasil, muitos jovens feito eu não têm essa possibilidade. Então, eu vou fazer valer. Eu vou dar o meu melhor. Eu reflito o sacrifício dos meus pais em me colocar aqui nessa escola. Eu consigo refletir o esforço do meu professor em me ensinar. Vejam que incríveis são as contribuições da filosofia para com o indivíduo. E o raciocinar, que é a cereja do bolo, o resultado final desse processo de educação. Então, a filosofia, minha gente, ela é uma das principais e a base, o alicerce da educação. É a filosofia. O conhecimento científico, esse que eu disse agora há pouco, que faz parte da família, né? Temos o conhecimento senso comum, o conhecimento teológico, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. O científico ele bebe da fonte do conhecimento filosófico. Porque para poder você criar um problema no TCC, para solucionar dar uma possível solução para um problema da rotina escolar, seja capacitação, currículos, evasão, desistência desses alunos, você vai refletir sobre isso, você vai pensar sobre isso e você vai raciocinar sobre isso para poder trazer esses ganhos. Nesse exato momento, inúmeros cientistas estão pensando, estão refletindo hipóteses, mecanismos, meios de contornar o DNA, o RNA mensageiro desse vírus do Covid-19, que tanto está afetando o mundo, né, e todos nós. O raciocinar é a peça-chave para a solidariedade, para a inclusão, para ajudar quem não está conseguindo, entenderam? O refletir, ele possibilita o senso crítico, ele possibilita a construção, ele possibilita a visão da sociedade,
ele possibilita a importância dessa educação, ele me coloca como sujeito responsável pelos mais velhos, pelos idosos, porque eles já foram jovens como eu e hoje precisam da gente. E um dia eu serei idoso. Estão entendendo, pessoal? A importância de assumir a responsabilidade por meio de um processo reflexivo, de reflexão. Nossa, nossos pais, meu pai me ajudou, me ensinou a andar de bicicleta e agora ele está tendo dificuldade para andar. Então, cabe a mim ajudar. Então, isso é um ganho graças à reflexão no indivíduo, certo? Ele possibilita também transformações nesse meio, nesse mundo. E quando elas passam pelos três pilares filosóficos do pensar, do refletir e do raciocinar, geralmente são ganhos, transformações benéficas para a sociedade. Não são ruins, são boas. A filosofia na educação, essa, né, que fez nós buscarmos esse segmento, essa área maravilhosa que é a educação, possibilita, desde a antiguidade, né, a gente consegue conferir com Sócrates a filosofia e a educação, as escolas filosóficas que deram origem às escolas tradicionais, aos alunos, aos pensamentos e a novos filósofos. Então imaginem que maravilha é o benefício da filosofia para o processo de aprendizagem, de educação. Eu também chamo a atenção, eu também chamo a atenção da necessidade de compreensão histórica. Nós precisamos saber a história. A gente precisa saber a história verdadeira, construída em cima de fatos, dentro do conhecimento científico, criterioso, investigativo, com provas. Porque nós precisamos saber o nosso ontem para compreender o presente e construir o futuro que nós e as gerações futuras precisam. A história, ela possibilita nos situar na lei do tempo e do espaço enquanto indivíduos, em compreender que numa linha histórica, algumas pessoas que vieram de famílias que não tiveram assistência histórica do governo, acesso à educação, à saúde, muitas vezes elas vêm conversar conosco de uma forma humilde. E eu vou falar com elas do ponto de vista científico, impositório? Não. Eu vou tentar chegar mais perto possível daquela comunicação, daquela realidade, para que nós dois, juntos, uma vez eu entrando no mundo daquela pessoa, eu consiga conduzi-la para o objetivo. O objetivo o objetivo da educação libertadora, mostrando a ela, a ele, seu papel enquanto cidadão, a importância daquela escola para ele, dos seus filhos estarem matriculados. Então, a gente precisa ter uma compreensão histórica para se situar na lei do tempo e do espaço. Para nós que temos acesso ao conhecimento, não pecarmos por ignorância. Se uma determinada senhora de um sítio distante, ela chega na escola, vira para a professora, olhando a professora como extraterrestre, com seus conceitos socio-históricos nas costas dela, de que aquela menina deveria estar ajudando na roça, preparando o almoço para o pai e os irmãos, e que aquela professora daquela escola deveria estar fazendo o mesmo, ela já traz consigo a sua cultura sócio-histórica, e que ela tem aquilo como certo. E a gente não pode julgá-la. Chegar em primeiro momento, mãe, a senhora está errada e tal. Não, calma.
Você tem que entrar no mundo dela por meio de parâmetros filosóficos, da reflexão, do pensamento, do raciocínio. Compreender o tempo e o espaço onde aquela mãe está situada, né? Naquele senso comum onde ela foi educada e ela tem aquilo como o melhor para a filha dela. E aí você vai agora convencê-la, utilizando essas ferramentas de educação, de que a filha dela precisa frequentar a escola para ajudar a própria mãe e o pai, principalmente na velhice, e fazer essa mãe refletir o que é o melhor para a filha. Aí você vai ter uma grande aliada. Quem nos fala isso é Paulo Freire. Paulo Freire nos traz essa contribuição. Então, minha gente, nessa primeira live, nesse primeiro vídeo, que já está indo aí para quase 30 minutos daqui a pouco, passou rápido, né? O assunto é gostoso de estudar, é um assunto bom. Ele possibilita dar o alicerce que a educação precisa em dias, em tempos de desafios como os que estamos vivendo hoje em dia. A gente tem que compreender o ser humano enquanto antropologia, estudo do homem, logia estudo, homem, estudo do homem, em seu comportamento, em sua cultura, aonde ele está inserido. E um dia desse eu presenciei uma ignorância de um amigo meu, advogado, que chegou e disse: minha avó não era boa para mim. A gente estava num círculo assim, conversando sobre os avós, casa dos avós e tal. E aí esse amigo virou para mim e disse: meus avós não foram bons para mim. Todo mundo se calou, viramos para ele e perguntamos por quê. E ele disse: porque uma vez eu caí e minha avó me deu uma palmada porque eu caí. E aí por isso ela é ruim, ela agrediu isso, ela falou lá alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente e tal, tal. E eu fiquei calado. Como educador, como professor, né? Observando. Depois pedi permissão para fala. Virei para esse meu amigo e disse: você, enquanto advogado, precisa se situar na lei do tempo e do espaço, pois para a história que a sua avó viveu, dos avós dela, os conceitos culturais e socio-históricos da sua avó, tem aquilo como algo correto, positivo, para que você não caia mais. Na época que seus avós receberam essa educação, não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto que os seus pais já não lhe castigaram dessa forma, lhe botavam de castigo, mandava sentar no lugar, mas não deram a palmada que seus avós deram em você. Mas eles não fizeram isso por ruindade. Eles fizeram isso para lhe resguardar, para que você não caísse mais. Leiam, pessoal, entendam a tipicidade da linha do tempo e do espaço, onde está situada a história, a cultura e aquele indivíduo. E aquele indivíduo. Lembrem-se que, segundo Kant e Habermas, dois filósofos da atualidade, a sociedade é um organismo vivo e em constante transformação. Essa sociedade ela pode progredir para o melhor ou para o pior. Um exemplo disso foi o nazismo. A sociedade progrediu para o pior, para o assassinato, morte de 11 milhões de pessoas, grande maioria inocentes, liderados aí por um maluco, que foi o Hitler. Então, cuidado, porque a sociedade ela é um organismo vivo, em constante transformação. Ela pode progredir para melhor, em aspectos como a mulher ter acesso à educação. A maioria são alunas, minhas alunas. Minhas colegas na universidade são professoras, grande maioria. Então a sociedade ela progride em alguns aspectos. Ela pode regredir em outros aspectos. Em alguns outros aspectos. Então eu chamo a atenção para vocês
de que o que é sociedade é um organismo vivo em constante transformação. Na mesma percepção que temos de que a sociedade está em constante transformação, nós temos que ter a percepção da lei, do tempo e do espaço das coisas, para nós não julgarmos, chegarmos com 4 pedras na mão, julgarmos aqueles mais antigos que naquele período, naquela sociedade, era um conceito na época, que de repente não cabe mais defender hoje em dia, porque a sociedade mudou, tem leis, tem normas. Alguns pesquisadores mostraram que não é bem por ali, tem outras alternativas, o mundo está mudado, está em processo constante de transformação, mas não devemos deixar de nos situar na linha, na lei do tempo e do espaço da história onde o indivíduo estava inserido. Combinado? Estamos entendidos sobre a importância da compreensão filosófica e histórica como 2 alicerces de base para a educação, seja para a sua própria formação ou para o processo de aprendizagem, para o processo de construção do conhecimento. O quanto é importante essas 2 ferramentas. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção cito Paulo Freire, também cito Nóvoa, que é o pai da nova escola, Antônio Nóvoa, é um português, e trago a seguinte provocação. Chegue para um aluno de geografia e pergunte a ele, por que você está estudando geografia? Chegue para uma aluna de matemática e pergunte a ela por que ela está estudando matemática. Equação de primeiro grau, segundo grau. Porque nós devemos saber o porquê das coisas. E quando a gente está fazendo as coisas conscientemente, pela razão, nós somos muito mais persistentes. Não desistimos facilmente. Vamos valorizar aquilo que nós escolhemos, que nós estamos ali inseridos racionalmente. Porque o pensamento filosófico ele permite o pensar, ele permite o refletir e o raciocinar. Uma vez o aluno refletindo que ele está ali estudando português, porque para ele ser um médico, que é o sonho dele, que é para ele ser um engenheiro, um professor, ele precisa saber português. Esse aluno olha, se surpreende e ele vai correr atrás disso. Ele vai se comprometer mais. Então, a filosofia e a história, o porquê das coisas, é tão importante. Saber que a conquista do voto feminino no mundo custou vidas. O processo democrático no Brasil também. Nós sermos um país independente de Portugal custou sacrifício na época do Império a vários brasileiros. Termos uma nação hoje, e a gente lutou na Guerra do Paraguai, feito meu bisavô lutou, meus antepassados, que Solano Lopes, ele primeiro declarou guerra a Dom Pedro II, não foi Dom Pedro que declarou guerra a Solano, não. Foi Solano Lopes, um então presidente do Paraguai, que declarou guerra ao Brasil e invadiu o Rio Grande do Sul. Aí só depois o Brasil entra na guerra. Faz a gente ter a compreensão de nação, de país. E saber que cada vida brasileira conta em momentos como esse. De que somos cidadãos do mundo. Imaginem o quanto esse Covid-19 tá fazendo as pessoas refletirem que vidas valem mais do que dinheiro. Fazendo a gente pensar que o mundo precisa encontrar novas formas de circular seus bens e serviços. E que o petróleo não vale de nada sem as pessoas.
e faz a gente raciocinar novas formas de organização dessa sociedade, que não estava congelada. Ela se modifica. Então, eu trago esse aprendizado, né? Essa troca de saberes nesse vídeo que vão servir de conteúdo, de alicerce, junto com o material para as atividades e o conhecimento de vocês. Eu agradeço, obrigado mesmo a todos, a todas. Eu sou professor, mestre em educação, apaixonado por essa área, sou filho de mãe professora e faço o que eu gosto. Então, façam o que vocês gostam. Sejam os melhores professores, as melhores professoras, que certamente estaremos mudando o mundo. Obrigado, pessoal.